Você provavelmente já deve ter ouvido falar uma teoria que os animais não têm consciência. Isso significa que eles não são capazes de experimentar emoções diferentes assim como os humanos. Mas você pode ter certeza que depois de assistir esse vídeo, esta teoria parecerá uma grande bobagem. Você com certeza sabe o quanto o chimpanzé é parecido com o humano. Para ser honesto, olhando para esses animais, é de se admirar sua semelhança com a humanidade. Mas o que mais surpreende é a maneira com que os chimpanzés tratam um ao outro depois da morte. Percebe-se que essa morte foi uma tragédia para todos da tribo. Essas imagens falam por si mesmo. Essas imagens foram feitas em Camarões, durante o funeral de um chimpanzé. Até mesmo o pessoal da reserva provavelmente não esperava que todos os chimpanzés compareceriam ao funeral. Eles, obedientemente, seguiram a procissão ao longo da cerca, em um total silêncio, e assistiram à partida de um dos seus companheiros em sua última jornada. Por que será que ainda não fizeram um filme baseado nessa bela história? Este vídeo chegou a causar um debate caloroso entre os cientistas, pois alguns pesquisadores afirmam que os chimpanzés estavam sim lamentando a morte do seu amigo. Outros afirmam que os chimpanzés estavam ali apenas pelo movimento gerado pelos humanos, mas não sabiam o que realmente estava acontecendo. Deixe aí nos comentários o que vocês realmente acharam que eles estavam fazendo. Quem pensa que os elefantes são incapazes de expressar emoções expressivas pode estar muito enganado. Na verdade, eles são um dos animais mais inteligentes e amáveis da Terra. Os elefantes não só lamentam a morte dos seus entes queridos, mas às vezes chegam ao lugar do seu enterro para honrar sua memória. A família encontra o lugar onde os ossos do parente falecido está descansando. Então os elefantes se reúnem em um círculo protetor e em seguida levantam os restos mortais com seu tronco, e assim eles expressam seu amor pelo parente que partiu. O mais incrível é que esses animais são capazes de chorar. Não dá para acreditar que isso seja apenas uma coincidência. Muitas pessoas acreditam injustamente que os gatos são criaturas frias e egoístas. Só pensam em si mesmo, mas qualquer pessoa que já teve um gatinho irá discordar disso. Às vezes é tão difícil para os gatos aceitarem a morte de um ente querido que eles simplesmente se recusam a aceitar que isso aconteceu. Esse gatinho, por exemplo, está sentado sobre o corpo do seu pai adotivo por 3 dias, aparentemente esperando que ele possa acordar. Se moradores próximos não tivessem ouvido seu choro e o resgatado, com certeza ele ficaria ali por muito mais tempo. Parece que as girafas entendem muito bem o grande ciclo da vida. O que veremos agora é o que acontece quando o rebanho desses animais perde um dos seus parentes. Em completo silêncio, eles se reúnem ao redor do corpo e fazem uma espécie de ritual de despedida. O que você está vendo aqui agora é o mais perigoso predador dos oceanos, que provavelmente não tem rivais para encará-lo na vida marinha. Enquanto as baleias assassinas são impiedosas com suas vítimas, elas são extremamente carinhosas e atenciosas com seus parentes, especialmente com seus filhos. E não é incomum uma baleia carregar seu filho morto nas costas por semanas, pois elas simplesmente não conseguem aceitar a perca de um filho. Essa baleia, por exemplo, passou quase 20 dias carregando seu filho morto. Ela ficava empurrando o corpo do seu filho para a superfície, para que ele pudesse respirar. Como não humanizar os animais depois de ouvirmos histórias como essa? Esses habitantes da África também são muito inteligentes e sociais. Bem, há registros que eles podem lamentar a morte dos seus entes queridos. Recentemente foi gravado esse registro que mostra a mãe hipopótamo tentando manter o corpo do seu filho intacto. Dizem que ela ficou assim por 11 horas em seguida, tentando afastar os crocodilos que rodavam seu bebê. Esteja ciente que essa criatura é um dos animais mais inteligentes do planeta. Um exemplo é que eles podem reconhecer seu reflexo em um espelho, e nem todos os mamíferos são autoconscientes assim. E é claro que esse tipo de pássaro tem um ritual de despedida. Esse pássaro se reúne em um grupo ao redor do seu parente falecido. Eles se revezam para tocar suavemente com o bico
e depois de ter certeza que o seu amigo está morto, eles começam a emitir sons e gritar. Esse tipo de funeral dura cerca de 10 minutos, mas pode durar um pouco mais. Esses animais foram domesticados por humanos desde os tempos antigos e muitas vezes se acostumando a vê-los apenas como um pedaço de carne e sem sentimentos. Nessa filmagem mostra claramente que o touro está de luto pela morte do seu amigo. Estas imagens foram feitas por um zelador em um parque da Reserva Natural do Alasca. Após a morte do seu filhote, a mãe se recusou em deixá-lo. E, infelizmente, mais tarde, outro dos seus filhotes veio a falecer, o que deixou essa história ainda mais triste. Algumas pessoas, ao ver esse vídeo, pediam explicações ao responsável pelo parque e queriam saber por que os responsáveis pelo local não fizeram nada para ajudar o animal, mesmo sabendo que ele estava visivelmente doente. Em explicação, os proprietários do local disseram que se recusam a interferir no curso natural da vida dos animais. Os papagaios não só repetem as palavras dos seus donos, de pessoas ao seu redor, mas podem fazer o ser humano dar muitas risadas. Mas os papagaios podem ficar muito tristes, especialmente quando os entes queridos não estão mais com ele. Dê uma olhada como esse papagaio está parado, ao ver seu dono tirar o corpo de outro pássaro morto. Pode ver claramente que ele está pronto para fazer qualquer coisa, para nunca se separar do seu amigo de pena. Você pode não saber disso, mas este pássaro sempre escolhe seu parceiro para o resto da vida. É por isso que esse ganso chora tão emocionadamente por seu parceiro que está morto. Se isso acontecesse na selva, esse ganso provavelmente deixaria o grupo para sempre e viveria isolado até sua morte. A história desse ganso aconteceu alguns anos atrás e simplesmente surpreendeu a todos os funcionários de uma madeireira da Geórgia. O pássaro estava sentado perto da entrada de um shopping e ele já se mantinha ali por vários meses, causando muita confusão entre os funcionários. Só mais tarde, eles foram saber que o ganso morava com seu parceiro em um lago próximo dali e que sua parceira foi atropelada justamente nesse local. Agora o pássaro se recusa a sair, esperando que sua outra metade volte. Até os grandes predadores podem chorar, e não apenas em filmes de animação como o Rei Leão. Veja como a leoa reage à morte do seu filho. Nesse momento triste de luto, até mesmo as girafas congelam, como uma forma de respeito ao filhote do leão morto, embora elas pudessem ter fugido.